dia. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso RondoCast. Muito obrigado. Bom dia. Olá, seja bem-vindo a mais um RondoCast. Hoje, falando de política, que hoje é quarta-feira, né? Você sabe, o RondoCast, cada dia tem uma pauta diferente. Segunda-feira, nós começamos falando de cultura. Na terça-feira, direitos. Quarta-feira, política. Quinta-feira, falamos de cidades. As sextas-feiras, a sexta-feira, nós temos uma temática especial que é saúde, né? Você sabe disso. Então, primeiramente, muito obrigado. E hoje, nosso RondoCast, apesar de ser um RondoCast política, ele vai começar com uma história de amor, porque eu estou recebendo aqui uma pessoa que tem uma vida dedicada à Rondônia e uma das primeiras coisas que eu vou perguntar é isso, onde é que nasceu essa relação tão afetiva com o nosso estado e, mais especificamente, e aí começa a fazer sentido, com o coração de Rondônia, que é como é conhecida a nossa querida Ji-Paraná. Recebo aqui hoje no nosso RondoCast Gesualdo Pires. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos aqui ter a oportunidade de conhecer um pouco a sua trajetória, né? E o senhor está hoje já oficializado, né? Esse final de semana passou aí nas convenções partidárias e oficializado como, quer dizer, pré ainda, que falta, né, a homologação pela Justiça Eleitoral, né? Então, agora que oficialmente pré, né? Pré-candidato a... Deputado federal. Deputado federal dessa vez, né? Depois já de 2 mandatos de deputado estadual, né? E também de prefeito, né? De Paraná, né? Mas eu gostaria de começar perguntando ao senhor como é que se iniciou essa trajetória política sua e, mais especificamente, por que Rondônia? Então, mas primeiramente agradecer a você, Edson. Opa, estamos aqui para isso mesmo. Conheço você há muito tempo. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do RondoCast, esse programa com tanta audiência, né, nas redes sociais. E hoje é a nova mídia, né, do mundo. Sim, a gente teve que migrar. Eu que sou velho ao tempo da imprensa escrita, tive que me reinventar aqui. Mas a minha história é muito semelhante, Edson. Há milhares e milhares de pessoas que vieram a Rondônia buscar novas oportunidades. Eu sou oriundo do estado de São Paulo, de Presidente Prudente. Cursei engenharia civil na capital, em São Paulo, na época que entrei no vestibular de engenharia civil, em 1977, foi o meu primeiro ano. Era um vestibular muito difícil, era muito concorrido a engenharia civil naquela época, tão difícil ou mais do que a própria medicina, e sempre fui uma pessoa muito estudiosa. O meu pai era pernambucano, chegou muito jovem em São Paulo, e era de uma cidade do sertão, lá de Sertânia, e ele veio para São Paulo. Eu acho que eu herdei esse espírito aventureiro dele, né? E ele, quando chegou em São Paulo, ele serviu na base aérea de Cumbica, quando completou 18 anos, veio sozinho, e logo em seguida ele entrou na Polícia Militar do Estado de São Paulo como soldado. E nessa oportunidade que ele entrou na Polícia Militar, ele foi transferido para Presidente Prudente, que é no oeste de São Paulo, onde ele conheceu minha mãe, que é viva ainda. Meu pai é falecido, a dona Lourdes, que fez 91 anos agora em junho. 91? 91 anos, dona Lourdes, a minha mãe. E aí formou família. E o meu pai tinha uma característica, Edson, que ele era muito obcecado por educação. Apesar dele não ter tido a oportunidade de ter estudado, ele tinha um rigor muito grande com os filhos em relação a estudar. E eu até, quando eu era prefeito de Paraná, eu brincava, né, nas inaugurações, nas reformas que eu fiz em todas as escolas, que eu também sou muito obcecado por educação. E eu sempre fui um bom estudante, né, muito estudioso. E eu brincava com os alunos e professores, e eu não sei se eu era bom estudante porque eu gostava de estudar ou porque eu tinha medo de apanhar. Porque meu pai dizia o seguinte, não sei se você lembra, os boletins eram pequenininhos, assim, de cartolina. E a nota não era de 0 a 10, era de 0 a 100. E ele dizia, se chegar a menos de 90, apanha. Então todos os filhos estudavam muito. E a educação transformou minha vida. Me formei muito jovem, com 22 anos, em engenharia civil. Pô, você entrou cedo, né? Entrei com 16 para 17 anos. Caramba. Na universidade. E aí fiquei 1 ano em São Paulo, na consultora Camargo Corrêa, que na época era a maior consultora do Brasil. Mas eu não gostava de São Paulo, eu não me adaptei à capital de São Paulo e tal, tinha um bom emprego. Mas o meu sonho era ir para algum lugar distante.
E na época, em 82 para 83, eu cheguei aqui em 83, Rondônia era o auge, né? Era o novo estado da federação, era o Eldorado, como se diziam. Então muitas pessoas vieram para cá nessa situação. Sim. Buscar novas oportunidades, novas chances de vida. Eu gostava muito dessa nova fronteira do país. E a minha história é como muitos fizeram aqui em Rondônia, né? Buscando oportunidades. E aí comecei com a minha empresa de construção civil, que graças a Deus foi até hoje, tem um grande sucesso. Hoje ela está sediada aqui na capital, em Porto Velho. Qual o nome da? É Em Geral Construções. Uhum. Está sob o comando do meu genro, casado com a minha filha Beatriz, que é engenheiro civil também. Ela é médica. E ele é engenheiro? Ele é engenheiro civil. E a partir daí eu trabalhava muito dedicado. E ao acaso, em 2000, Edson, eu era muito amigo do seu Zé Otônio, o finado Zé Otônio Lima Silva. Zé Otônio, que era proprietário do hotel... Dos Postos Vitória e o Hotel Vitória Régia. Hotel Vitória Régia. Era um homem muito bem de vida, um cearense obstinado, pessoa que chegou aqui... Outro apaixonado, né, por Paraná, né, que ele concentrou ali. É verdade, ele era apaixonado, ele era um cearense de Russas, e ele chegou em Rondônia em 1963, para você ter uma ideia. Ele mesmo furou o primeiro poço de gasolina dele, ele que furou o poço, ele que fazia a escavação para colocar os tanques de combustível. Ele é um cara muito obstinado. E eu comecei a fazer obras para ele, fiz uma amizade muito grande com ele. E no ano de 2000 ele foi candidato a prefeito de Paraná. E na época houve uma confusão na questão do vice. Havia sido escolhido um vice e acabou que o partido não conseguiu conciliar os interesses partidários. E aí ficou uma vacância 48 horas antes das convenções. Foi aí que o meu amigo Renato Fulver, que foi meu secretário de saúde, também amigo do Zé Otônio, ele olhou para mim numa reunião de madrugada, 48 horas antes das convenções, falou: Gesualdo, você é filiado a algum partido? Eu falei: eu sou filiado ao PPB. Falei: Zé, um vice bom para você. Aí deu até um frio na barriga, sabe, Edson? Porque eu nunca imaginava aquilo, nunca tive interesse na política. E foi assim que nós não ganhamos a eleição em 2000. Aí em 2006 eu fui candidato a deputado estadual. Meio que azarão, na cidade tinha 3 deputados estaduais eleitos, e eu entrei assim meio como um azarão, mas graças a Deus eu estourei de votos na primeira eleição, fui o 5º mais votado do estado. Para você ter uma ideia, eu fiz 12.015 votos naquela eleição, e o Alex Testoni, que foi o mais votado, na época fez 13.300 votos, né? Então foi uma diferença muito pouca. Foi um mandato muito difícil, eu já fui eleito primeiro secretário da mesa diretora, nos 2 biênios, e foi aquela legislatura pós aquela Operação Dominó, que foi aquele escândalo nacional, quando o ex-governador Cassol gravou deputados, saiu no Fantástico, aquela confusão toda. Quer dizer, então o senhor já estreou na política enfrentando uma crise de imagem institucional, que estava o nosso legislativo mergulhado, né, nessa crise de imagem, e o senhor assumindo a primeira secretaria. Para as pessoas que não sabem, a primeira secretaria, gente, ela às vezes é mais demandada, né, do que a vice-presidência. A própria presidência. E a própria presidência, né? E muito mais que as vice-presidências até. Com certeza. Né? Então, esse é um cargo que o camarada tem que saber levar ali, né? E aí o que tem de diferente no parlamento é que são pessoas de diversas correntes de pensamento, né? E, aliás, isso que dá sentido ao parlamento, essa diversidade, né, de interesses políticos, né? Então, e aí, como é que foi, assim, para o senhor estrear na política e já com essa... No olho do furacão. No olho do furacão, né? De que forma essa sua experiência de deputado, ela vem ser determinante até hoje na sua formação política? Foi um aprendizado muito grande, Edson. Primeiro porque foi um caso inédito de um deputado recém-eleito já ser nomeado primeiro secretário. Porque, como você bem disse, o primeiro secretário tem uma função administrativa. Muitos dizem, né, que o primeiro secretário da Câmara de Deputados, das Assembleias, do Senado Federal, é como se fosse o prefeito. Ele administra a parte administrativa, financeira, pessoal. Alguns setores da casa são ligados diretamente. A Assembleia estava uma terra arrasada. Você pensa uma coisa
tudo errado, funcionários fantasmas esparramados no Brasil, no exterior, contratos superfaturados. A gente teve que fazer, nós ficamos praticamente 2 anos só para arrumar a casa, né? E aí, quando o senhor está empreendendo esse trabalho, o senhor está lidando não apenas com os estreantes, como o senhor que estava ali, mas também com o pessoal que vinha das legislaturas anteriores, que estava de alguma forma envolvido, né, nessas questões todas, direto ou indiretamente, né? Como é que foi para o senhor lidar com essas forças interagindo dentro da casa? A gente teve uma vantagem porque naquela legislatura, não sei se você lembra nessa, Edson, eleito em 2006, foi uma varredura total, né? A população de Rondônia, se não me engano, procurou renovar, só reelegeu 3 ou 4 deputados. Cacá Mendonça, o nosso Chico Paraíba, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, Maurão de Carvalho. Se não me engano, esses 3, acho que só esses 3, 21 foram renovados. Tá. Foi uma renovação. Passaram total. A peneira, né? Passaram o rodo e tiraram quase todo mundo, porque foi muito escandaloso o que estava acontecendo na Assembleia. E aí a gente teve muito trabalho para reorganizar, contamos com a ajuda do nosso presidente Neudi à época, o Alex Testoni, que era o primeiro vice-presidente, que hoje é prefeito de Ouro Preto Oeste, uma pessoa muito obstinada também, nos ajudou muito. E a gente começou a fazer uma moralização, que a gente chamava, né? Uma reorganização da Assembleia Legislativa. Tanto, Edson, que à época o nosso orçamento é algo em torno de 85, 90 milhões por ano. E a gente começou no primeiro ano já economizando 30 milhões de reais. A gente já devolveu para o governo Cassol 30 milhões de reais. A gente todos os anos fizemos isso, nos 4 primeiros anos do meu primeiro mandato. E aí foi um grande... Para mim, o primeiro mandato como deputado foi o mandato mais importante dos 2 que eu tive na Assembleia, porque foi realmente um desafio muito grande. Eu aprendi essa convivência que você falou do parlamento, é uma diferença você tem que conviver com pessoas diferentes, pessoas que pensam de forma diferente. E com o mesmo poder. Com o mesmo poder. O respeito é total. Quem teve 20 mil votos, quem teve 2 mil votos, 5 mil votos... Chegou, o voto é igual. Então eu tive um aprendizado muito grande, um aprendizado de vida, político, muito importante na Assembleia Legislativa. Sempre eu tenho dito que um bom executivo, ele deveria ter uma experiência no legislativo primeiro, sabe, Edson? Porque ele passa a conviver com diferenças e passa a administrar a Câmara Municipal, quando é prefeito, ou a Assembleia Legislativa, quando governador, de forma mais harmoniosa e mais racional. Sim. Quem não tem essa experiência acaba sendo engolido pelo Poder Legislativo, acaba rompendo o Poder Legislativo, aquelas brigas intermináveis, impeachment, brigas intermináveis que acabam prejudicando a própria população. Então, assim... o prejudicado nesses conflitos é sempre o povo, né? Eu sempre falava isso, né? A política é como um rompimento de um casamento, né? Quando os pais se divorciam, se separam, os grandes prejudicados são os filhos. E na política não é diferente. Quando um prefeito briga com o governador, ou com o deputado briga com o governador, os grandes prejudicados é a população. Não que os deputados ou os vereadores tenham que ficar inertes, eles têm que ter independência, mas essa briga, essa oposição ferrenha, essa coisa maldosa que pode acontecer, isso realmente prejudica muito. E aí, cumpri o meu primeiro mandato, muitas pessoas já queriam que eu fosse em 2008 candidato a prefeito de Ji-Paraná, e eu dizia, eu não quero porque eu quero testar, eu quero saber do meu desempenho como deputado. Até para mim é importante saber se realmente a população está aprovando o meu mandato. E aí realmente em 2010 eu tive uma votação recorde, eu tive quase 20 mil votos. O povo aprovou então? Aprovou. Só em Ji-Paraná eu saí com 15.800 votos, Edson. Puxa. Nunca ninguém conseguiu fazer tantos votos para deputado estadual como eu fiz em 2010. Então isso já foi um recado que a população de Ji-Paraná lhe deu, olha, pode vir para prefeito. E era interessante que eu fazendo campanha em 2010, andando na rua, o pessoal, Jesus, vai para casa, você está reeleito já, não esquenta não, a gente quer você como prefeito, né? O pessoal ficava... E o pessoal, e o eleitor, ele é muito sincero, sabe? Tem muita gente, você sabe, tem muito pessoal aí que tenta enganar a gente, mas a maioria, grande maioria, eles são muito sinceros. Então eles falavam, Jesus, a gente não quer você de deputado não, a gente quer você como prefeito de Paraná. Fui reeleito,
muito bem reeleito. E aí sim, aceitei o desafio de vir para candidato a prefeito de Ji-Paraná, 2012. Em 2012 nós obtivemos quase 75% dos votos, 46 mil votos. Foi uma eleição muito bonita. E eu fiz um mandato muito técnico. Eu tive, para você ter uma ideia, Edson, nós tivemos o apoio de 14 partidos políticos. 14. Só que todos os partidos, todos os presidentes, diretórios, eu tinha o mesmo mantra de discurso. Eu que vou indicar, se vocês quiserem vir, eu que vou indicar todos os meus secretariados. Não vai ter interferência. Você não negociou a secretaria? Não negociei. Eu preferi falar, eu prefiro perder a eleição do que fazer uma má gestão. Então, consegui conciliar esses 14 partidos, eram mais de 200 candidatos a vereador, se não me engano, e conseguimos fazer uma campanha muito bonita, e eu consegui começar uma transformação em Ji-Paraná através das escolhas técnicas do secretariado. Eu acho que esse é o grande segredo de uma gestão exitosa, é você escolher pessoas certas para os lugares certos. Eu fiz isso, tive pouquíssimas mudanças no meu secretariado, formado mais da metade por mulheres, eu inovei isso também, mais das 14 ou 15 secretarias. Foi em 2013, né, que tomou posse. E o senhor já estava aí na Agenda 2030, né? Que fala da paridade de gêneros. Eu tinha 14 ou 15 secretarias, 8 eram mulheres. 8, a Secretaria de Educação, a Ação Social, de Esporte, da Agricultura, a Cláudia Jesus, que hoje é deputada estadual, a Leiva, que era a Educação, que nós conseguimos o melhor IDEB do Estado, disparado. Leiva Custódio. Leiva Custódio. A doutora Leni Matias, que era da regularização fundiária, a procuradora do município, a Celuí Totti, que é secretária de esporte, que era presidente da Federação de Judô, é uma pessoa espetacular, entende de esporte. E quem mais, meu Deus? A Kátia Casula, que era da CEMEIA. Era o time de mulheres. Sim, né? sim. Tinha aquela que dominava a nossa administração. Então, a gente fez uma gestão muito boa, muito elogiada pelo Tribunal de Contas. Inclusive, eu tive a semana passada visitando o meu querido amigo Dr. Hilber Coimbra, presidente do Tribunal de Contas, que foi meu colega deputado, e ele estava relembrando, né, a época que eu era prefeito, que eu passei quase a ser uma referência para os outros prefeitos. Até ficava meio constrangido quando eu tinha reuniões lá no Tribunal de Contas, que os conselheiros falaram: olha, pessoal, se vocês quiserem aprender alguma coisa, vocês vão lá em Ji-Paraná falar com o Gesualdo. Os prefeitos olhavam para mim com raiva assim, sabe? Eu falava: pelo amor de Deus, gente, não me põe, né? Mas enfim. E aí, em 2016, fui reeleito, também com o mesmo índice de aprovação, quase 75% de votos. Mas uma coisa que eu queria saber do senhor: obviamente, a sua gestão foi aprovada, obviamente, os técnicos que o senhor nomeou cumpriram com o seu papel, mas a gente percebe, inclusive quando conversa com as pessoas de Ji-Paraná, que isso daí transcendeu para uma relação afetiva também. Lógico, você faz um bom trabalho, o povo gosta, né, e vai ter uma estima, né, por você. Mas o senhor acredita que o senhor tem assim, uma capacidade também, como é que é a expressão? Um carisma, né, que se soma à sua capacidade, à sua formação, né, técnico, seu engenheiro civil, esse lado, assim, porque não basta ser técnico, a gente conhece alguns técnicos aí que metem a cara na política, não dá certo, se estrepam, né, não dá certo. A técnica eu sei onde isso aprendeu, foi no curso de engenharia, né, e esse carisma, como Acho que é uma coisa natural, né, Edson? O carisma é uma coisa inexplicável. A minha esposa mesmo, a Lília, né, que sou casado há 42 anos, ela sempre diz, ela fala: Gesualdo, eu não sei como que você ganha eleição. Você não gosta de festa, você não gosta de beira de campo, eu não vejo você em... Pois o senhor não faz eu sou diferente. Eu gosto, sim, mas eu não sou assim, muito afeito a essas coisas de muita festa, de muita... E eu sou o que sou. Né? E as pessoas gostam muito de mim, eu tenho graças a Deus, eu tenho um carinho muito grande pela população. Você não pega a criança no colo? Assim, não, às vezes pego, eu gosto de criança. Eu gosto, mas quando é natural, eu não pego de forma... É feira mesmo. Hoje eu fui numa feira cedo, falei: pessoal, não filme eu na feira, não, porque eu acho isso muita demagogia, né? Porque os políticos chegam na época de campanha, eles vão na feira, comem pastel,
toma suco de laranja. Eu acho essa forçação de barra tão grande. Joga futebol na várzea. Vai jogar futebol, começa não sei o quê. Eu não gosto, eu não aprovo esse tipo de comportamento. Tem gente que vai na feira todo domingo e gosta, tudo bem, né? Agora, não é você ir lá comer pastel, parece que é uma coisa tão forçada, né? Exato, né? Eu acho que até renunciar a esse marketing, né, que não chega a ser um marketing na verdade, que o marketing é quando você atinge o resultado, né? Essa forma de fazer, né, político, acho que renunciar a isso também é visto pela sociedade. Ela vê o que você faz e ela vê o que você não faz também, porque ela vê os outros fazendo. Né? Eu acho que é pelo exemplo, né, Isso, Edson? e aí cria essa confiabilidade, né? Eu não sei. Eu fui marcado outro dia mesmo, eu estava em Ariquemes, interessante, na nossa pré-campanha, deputado federal, e um rapaz chegou para mim e falou: Jesualdo, eu morei em Ji-Paraná, eu vou votar em você porque eu lembro que você foi um dos prefeitos que menos viajou para Brasília, e você falava isso. A não necessidade de estar todo o tempo indo para Brasília, gastar recursos com passagem aérea, com diárias, com aquele mundo de gente. E eu nunca vi necessidade de ir para Brasília, sabe, Edson? Porque se eu fui nesses 2 mandatos 3 ou 4 vezes, foi muito. Por quê? Porque os deputados federais toda semana estão aqui em Rondônia. Sim, a negociação política pode acontecer Eles aqui. Eles têm escritórios aqui. Hoje você tem internet, você tem videoconferência. Quer dizer, naquela época eu já pensava assim. Os nossos secretários mesmo não viajavam. Eu vinha muito a Porto Velho, porque em Porto Velho a gente tinha muito contato com o governo do estado, o DR, assinar convênios e tal. Realmente... E tem que vir mesmo, tem né? Que tem vir. que ter essa. Mas Brasília agora, Brasília não. Brasília, assim, eu acho que é um grande desperdício de recursos, sabe? Essas caravanas que fazem a Brasília, caravanas que fazem não sei aonde. Então, assim, eu vejo isso com muita restrição. Então, esse rapaz lembrou uma coisa que eu tinha até esquecido. Falou: vou votar em você porque eu lembro que você marcou sua administração exatamente não viajando para Brasília. Olha só que coisa. E se não estava viajando, estava presente lá. E aí, outro dia, eu comentando com um amigo meu, ele falou: Jesualdo, e é interessante, porque quando o prefeito viaja, os secretários todos amolecem, né? Eles param de trabalhar. Quando o prefeito volta, quer dizer, é um duplo prejuízo. É o prejuízo no erário público, que você gasta, passagem aérea caríssima, hotel, às vezes você tem que levar 2, 3 pessoas, e além disso você deixa de estar na sua cidade trabalhando. Uma queda de produtividade. Queda de produtividade. Então, assim, tem algumas situações que você consegue conquistar a população de forma natural, não forçada. Então, eu acho que é por aí o caminho. E essa questão do carisma, do carinho que eu tenho pelas pessoas, pela consideração que eu tenho desde que eu cheguei em Ji-Paraná. Uma vez alguém comentou comigo, eu não me lembro bem, e ele dizia que a campanha política da gente começa quando a gente nasce, o dia que você nasce, quer dizer. E ele dizia também o seguinte, que todos, pelo menos uma vez da vida, deveria ser candidato a alguma coisa. Sim, porque experimenta. Ele faz um recall da vida, ele vai saber se realmente os familiares dele gostam dele, se os colegas de trabalho, na igreja, se os vizinhos. Nós tínhamos um colega, você conheceu o Jaci Taborda, né? Sim. Nos deixou aí na pandemia. É o nosso jornalista. E o Taborda, ele faz um conselho que ele... Aliás, uma pergunta e um conselho, né? Que ele sempre fazia aos políticos quando iam buscar assessoria com ele. Ele começava perguntando: você já pediu o voto do seu vizinho? Porque se você não foi capaz disso... É verdade. Então... E o eleitor é cruel, tá, Edson? Se ele não gostar de você, ele fala na sua cara, tá? É mesmo. É na época da campanha que ele desabafa. Ele fala: cara, eu não vou votar em você porque você lembra uma vez que eu estava na estrada precisando de um step, você não parou. Você lembra uma vez que você não me cumprimentou, enfim. A anamnese rola solta, né? Então, assim, é uma forma quase que de vingança, né? É o momento, né? Mas agora você veio na minha casa, nunca veio aqui, nunca me visitou. Então, enfim, mas são essas coisas. Bom, gente, a gente vai fazer um breve intervalinho aqui no nosso Rondocast. Lembrando a você que o Rondocast é uma ação desenvolvida dentro do projeto Imprensa Cidadã do nosso Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, entidade criada em 2005, portanto já com 2 décadas de atuação, sempre promovendo
a concretização dos direitos e democratizando o acesso à justiça. Então, esse nosso trabalho, ele tem por objetivo concretizar o seu direito à informação e também garantir a nossa liberdade de imprensa. Por isso, nós não temos vínculo comercial com nenhuma pessoa física nem jurídica. Nós queremos atingir um nível que nos permita adentrar aquele mercado publicitário da própria internet, né? Com anúncios automáticos. Então, para isso, nós precisamos que você nos ajude indicando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Esse QR Code que você está vendo na tela aqui agora é o QR Code da playlist do Rondocast Política. Mas nós lá no canal, você vai ver, nós temos outras playlists de saúde, como já falei, cultura, etc. Então, ajude-nos a ajudar você a ficar bem informado. Compartilhe, comente, pode falar mal de mim à vontade, criticar não tem problema. O algoritmo não vai fazer diferença. Então, comente alguma coisa, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, faça o dever de casa aí que a gente vai fazendo o nosso aqui também. E daqui a pouquinho a gente volta. Eu só aceito um café? Não, eu já estou tomando água. Obrigado, viu? Então tá. Obrigado. Então, nós vamos seguindo com o nosso Rondocast. Daqui a pouquinho você vai ver agora um vídeo da nossa TV comunitária, TV Cidade, que agora é TVC Amazônia, porque você sabe, o nosso programa ele é transmitido também pela TVC Amazônia, para quem assina aí a Claro TV, né? E é transmitido também pelo consórcio Com Brasil, né? Então, você vai saber um pouquinho mais agora sobre a TV Cidade. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Estamos de volta com o nosso Rondocast Política. Hoje, quarta-feira, né? Dia de falar de política, política com P maiúsculo, né? Política no conceito aristotélico, a ciência da promoção do bem comum. E eu estou recebendo aqui ele que foi por 2 vezes prefeito de Ji-Paraná, por 2 vezes deputado estadual aqui em Rondônia, Gesualdo Pires. E nós estávamos conversando sobre a trajetória política, como iniciou, e vamos falar um pouquinho agora de Ji-Paraná, né, a cidade da qual ele foi prefeito 2 vezes, onde com certeza deixou um legado, né? Que obras que o senhor considera assim, mais representativas dessas suas gestões em Ji-Paraná? Então, Edson, a gente trabalhou num processo de valorizar todos os setores da cidade. A gente começou principalmente na questão da infraestrutura. Ji-Paraná tinha uma dificuldade muito grande com alagamentos constantes. Ali na Vila Jotão, por exemplo, que é aquele centro ali hoje onde tem o viaduto de Ji-Paraná, quando chovia de forma torrencial 2, 3 horas, alagava, ficava uma lâmina de água de 1 metro de altura, e a gente conseguiu fazer uma drenagem muito eficiente, e hoje praticamente não existem alagações em Ji-Paraná. E é o tipo da obra que é interessante, porque você faz um problema desaparecer. Exatamente. É diferente de você erigir um monumento. Verdade. E como é que O único monumento que eu fiz ali no Jotão foi aquele Amo Jipa, que virou uma referência hoje. Virou praticamente um
um símbolo de Paraná, né? Que foi na nossa gestão, né? Eu amo o Giba, um grande, enorme. Pois é, esse aí o pessoal passa e lembra até hoje, né? Lembro. Já as obras de drenagem e tal, é isso, né? Então a gente fez esse trabalho muito importante na questão da educação, que eu sou um obcecado por educação. Nós ampliamos a rede de vagas para crianças e creches. O senhor trabalhou a abertura de novas escolas ou mais a ampliação e abertura de novas vagas? As duas, mas principalmente a ampliação e melhoramento das escolas, Das condições das reformas, escolas. lousas digitais, climatização, melhoria de qualidade de ensino, valorização dos profissionais. E por isso a gente imediatamente conseguiu conquistar o nosso melhor IDEB. Tanto é que fomos premiados pelo Instituto Ayrton Senna como uma das 11 melhores qualidades de ensino do país. Olha aí. Um prêmio entregue em 2015, se não me engano, pela Viviane Senna, irmã do nosso querido Ayrton Senna. E por conta disso, né? E uma obsessão que eu tenho e tinha foi a questão das escolas em tempo integral. Eu acho, Edson, que o Brasil precisaria adotar imediatamente esse modelo de escola em tempo integral. Nós entrevistamos aqui no Rondocast Educação, que nós tínhamos, essa pauta de educação, a professora Cidinha Zuim, da Universidade Federal de Rondônia, que é a coordenadora desse programa federal em Rondônia, né? Ela que faz a coordenação. E é um desafio, porque você, para reter mais tempo, né? O aluno, você precisa também de novos espaços arquitetônicos na escola, né? Inclusive, nós acompanhamos nessa visita com um arquiteto que é da nossa equipe aqui, o Edson Nogueira Santos, acompanhamos essas visitas, algumas escolas que já implantaram, né? E todas elas apresentam alguma demanda arquitetônica. Sim. E vão dando um jeito, porque você praticamente duplica o número de alunos, né? Porque você tem X alunos de manhã e X alunos à tarde. Não, são os mesmos alunos. Pois é, quando você bota integral, aí você vai ter 2x alunos o dia inteiro. O dia inteiro. Porque é o X da tarde e o X da manhã. Né? Exatamente. Então, assim, praticamente dobra em termos de demanda, de espaço. Sim, né? de espaço, sim. E o interessante, que eu acho que é uma coisa que o Estado, né, pode incentivar você, quem sabe, no Congresso, né, chegando lá, que agora é o próximo projeto seu, nós vamos falar sobre isso ainda, no Congresso influenciar nesse sentido, de que o Estado, o Estado que eu digo, o poder público, incentive a parceria das escolas com a iniciativa privada. Nós temos em Porto Velho escolas que estão dando certo, estão conseguindo fazer, graças a parcerias. A escola sendo, vamos dizer assim, assumida pela comunidade e também pelos empresários da comunidade. Importante. Né? Porque às vezes a gente fica esperando muito dos governos, né? E às vezes os governos não sabem nem como fazer. E quem está na ponta do negócio lá sabe, porque ele conhece a comunidade, conhece, né? Enfim, então eu vejo que assim, você postou em duas coisas basicamente, né? Na infraestrutura urbana. Só para complementar, Edson, que é um assunto muito caro para mim, essa questão da educação. Eu consegui implantar algumas escolas em tempo integral de Paraná. Fizemos um projeto maravilhoso que é o Educampo, que é voltado às escolas rurais. Sim, né? Porque a gente tinha uma grande dificuldade nas escolas rurais. Pra você ter uma ideia, Edson, olha que coisa absurda, né? A primeira visita que eu fiz a uma escola rural, Irineu Drescher, na linha 128, e visitando a cidade toda destruída, parecia que soltaram uma bomba lá dentro. Eu fiquei chocado com aquilo, né? E uma mãe de aluno me chegou e falou: "Perfeito, eu posso falar com o senhor?" Eu falei: "Claro." Ela falou: "Olha, eu quero reclamar dos professores aqui dessa escola, porque eles falam para os nossos filhos que eles devem estudar porque para eles não ficarem burros igual a gente na área rural, para eles saírem daqui." Eu falei: "Meu Deus do céu." Eu chamei a Leiva, né, que é uma educadora, uma pessoa espetacular. Eu falei: "Leiva, a gente tem que mudar, não podemos fazer isso." Né? Aí nós importamos um modelo lá do Espírito Santo, do Educampo, que ela une escola em tempo integral com a pedagogia da alternância. Porque a criança, o menino, a menina, ele fica metade do tempo na escola e metade do tempo na propriedade rural dos seus pais, seus avós. E exatamente incentivando para que eles criem aquela vocação que eles têm. Não que eles precisem ficar na área rural, ninguém quer impedir que eles venham para a cidade. Eles podem vir, mas você criar um clima de pertença, né? Pertencimento, exatamente.
Isso daí é o objetivo. Então a gente criou. E outro dia eu estava num podcast em Ariquemes, com 2 jovens, eu esqueci o nome do podcast, e eles fizeram uma pergunta muito importante para mim. Eles falaram: Gesualdo, se você tivesse que nomear uma única política pública que você considera mais importante, eu falei: escola em tempo integral. Porque, Edson, se a gente tivesse hoje todas as crianças, todos os jovens em escolas em tempo integral, a gente teria uma mudança radical em todo o processo brasileiro. Isso já pregava o Darcy Ribeiro e o Leonel Brizola. Fizeram o CIEP no Rio de Janeiro. Outro dia eu falei de CIEP, ninguém sabe o que é CIEP. Eu tenho inclusive uma irmã minha que é arquiteta e trabalhou nos CIEPs, né? Lá no Rio de Janeiro, no governo Brizola. E ele revolucionou o conceito de educação. Né? E o Darcy Ribeiro dizia, né? Ele falou: olha, a gente vai pegar essas crianças, daqui 15 anos vamos ter um resultado maravilhoso para o Brasil. Então, a gente está pregando, inclusive, que outros estados copiem o modelo dos CIEPs. Né? Você sabe que eu morava no Rio de Janeiro, em 82, quando o Brizola voltou para o Brasil, e voltou em 79, eu acho. Foi na anistia, né? E em 82 ele saiu para governador, né, do Rio de Janeiro. E já pregando essa política do CIEP. E o Brizola falava uma coisa que eu achava bastante interessante. Ele dizia assim: as ruas se tornaram um ambiente pernicioso para as nossas crianças. E em cima desse diagnóstico, né, porque todo projeto tem que partir de um diagnóstico, né? Em cima desse ele propunha essa... Né, que muita gente via como algo visionário. Aquelas escolas bonitas. Bonito. Inclusive com um sistema de internato para as crianças que estavam na rua naquela região. Mas você veja bem, o Brizola naquela época já pregava isso, e os governos que o sucederam, eles não acompanharam isso. E veja o drama que enfrenta hoje o estado do Rio de Janeiro. A violência, a criminalidade, enfim, a situação caótica que isso tem no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que ver esse lado, porque os países que se desenvolveram, os tigres asiáticos, a própria China, né, o Japão, a Coreia do Sul, todos sabem disso, né? Investiram muito na educação. Então, a educação, para mim, é uma coisa assim que eu vejo ela como uma grande solução para o Brasil. Você sabe o que eu achei interessante? Eu entrevistei o deputado federal Thiago Flores, né, que foi prefeito. Nesse projeto nós fizemos o Observatório das Cidades, eu conversei com ex-prefeitos e tal, e quando eu perguntei dele como foi que ele promoveu o desenvolvimento social nessa... Eu sinceramente, eu esperava uma resposta mais focada na assistência social e tal, né? Ele respondeu: investindo na educação. Não tem outra forma de desenvolver socialmente um local. Mas você sabe qual é o problema, Edson, que a gente enfrenta? Nós somos políticos. Eu já fiz milhares de reuniões na minha vida política. Milhares. Devo ter feito, não tenho número, mas milhares. Eu nunca participei de uma reunião em bairros, em comunidades, qualquer lugar, que alguém viesse falar assim: prefeito ou deputado, nós estamos preocupados com meu filho não estar com um bom nível de escolaridade. Eu estou preocupado que a minha rua está sem asfalto. Ótimo, é uma demanda válida. Eu estou preocupado que o OBS não está funcionando a contento. Excelente. Todas as demandas são válidas e importantes. Mas alguém questionar o prefeito: olha, eu estou achando que a qualidade do ensino da escola do meu filho não está boa. É muito difícil. Então e aí os políticos acabam deixando a educação no segundo plano. Por quê? Primeiro que tem interesse que a população não tem aquele pensamento de independência. Né? Isso já é orquestrado, principalmente em regiões mais pobres do Brasil. E segundo, porque o prefeito e o governador não é valorizado por conta das obras os investimentos que são feitos na educação. Aí chega a falar: poxa, que bacana, olha, a escola tá bonita, meu filho está estudando numa escola bacana, entendeu? A pessoa fica... a minha rua foi pavimentada, bacana, eu fiz mais de 120 quilômetros de pavimentações de Paraná, fiz drenagem, toquei um monte de pontes de madeira, de concreto, enfim, implantamos a Rondônia Rural Show, que foi uma coisa espetacular para a economia do agronegócio de Rondônia. Quer dizer, eu me preocupei com tudo isso, mas a educação, para mim, volto a repetir, estou sendo até repetitivo, é a solução para o nosso país. Não existe outra solução. Se a gente não educar essas crianças, começar a pegar essas crianças de 5, 3, 4 anos, colocá-las dentro de uma sala de aula, ter turno, ter contraturno,
chegar de manhã, tomar café da manhã, ter a merenda, almoçar, depois à tarde ter outras atividades. Sim, exato. A gente vai tirar, Edson, como dizia o Brizola, você vai tirar, porque essa criança, esse menino, essa menina, ela vai estar na rua à tarde, os pais trabalhando. Olha o perigo que ela sofre, o problema que existe hoje de violência. Eu vou dizer mais para o senhor, o Brizola naquela época dizia, as ruas se tornaram um ambiente pernicioso. Naquela época, imagina hoje. Hoje a gente pode dizer que já não são só as ruas. Alguns domicílios se tornaram também ambientes perniciosos, infelizmente, né? Mas vamos seguindo aqui, falando de Ji-Paraná, que quando você falou aí das escolas rurais, sobretudo, né, me veio à mente aqui aquela questão também do acesso, do trânsito rural, né? Você trabalhou também muito nessa parte aí de pontes, de vicinais, como é que foi isso? Demais, a gente reformulou a Secretaria de Obras, nós pegamos a Secretaria de Obras em frangalhos, e aqui não faço crítica a nenhum gestor anterior a mim, né? Eu nunca fiz críticas, nunca fui à televisão falar, eu peguei isso, eu sempre sigo o exemplo da minha mãe, que minha mãe ela fala muito por parábolas, né, por ditados e tal, ela dizia assim, quem casa com a viúva tem que assumir os filhos, né? E é mais ou menos isso quando você assume uma prefeitura. E a gente reformulou a Secretaria de Obras, nós compramos dezenas de novos equipamentos, máquinas, implementos, caminhão, trocamos pontes de madeiras precárias por tubos ármicos, por galerias de concreto, pontes de concreto. Fizemos uma revitalização da área rural. Sim. Porque realmente esse escoamento é muito... O produtor rural, de forma geral, quase unânime, ele reclama muito da questão do escoamento da produção dele. Sim, sim. Né? Muito raro um produtor rural vem para você e falar, eu estou com dificuldade, porque eu não estou conseguindo plantar. Tem também, e é necessário assistência rural, da Emater, de outros órgãos que possam ajudar o produtor, principalmente o pequeno, né? E o produtor da agricultura familiar. Mas a demanda maior dos produtores rurais realmente é escoamento, é estrada. Sim. Eles sempre reclamam que não tem estrada, chega na época da chuva, é atoleiro, é ponte caída, é falta de manutenção, é falta do encascalhamento. Então isso a gente cuidou com muito cuidado, com muito zelo, porque isso realmente é uma atividade principal do estado de Rondônia. O agronegócio, a agricultura, a pecuária, o café, a produção de leite, pescados, enfim. Hoje a Rondônia praticamente depende da produção da agrícola e pecuária, né? Então a grande demanda dos produtores rurais é essa. Se você for uma associação de produtores rurais, se você for num produtor rural e perguntar para ele vai falar, é estrada, eu quero sair daqui, levar minha produção e ir para a cidade. Sim. É isso que eles querem. Né? Então nós fizemos um trabalho muito bacana nesse sentido também. E falando do meio rural, né, uma das marcas que se criou aqui do estado de Rondônia é hoje a Rondônia Rural Show, né? E como é que o prefeito Jesualdo conseguiu essa proeza aí? Porque assim, Ji-Paraná já estava na frente com a Expojipa, né? Sim. É a única que estava foi a primeira, pelo menos, a entrar no calendário nacional. Pioneira. Né? No calendário nacional de rodeio. E aí depois vem com outro grande evento, né? É uma das vocações de Ji-Paraná, esse turismo, então, os grandes eventos. A Rondônia Rural, ela foi criada na época do governador Confúcio Moura, né? E teve essa ideia, ele foi ao Paraná, na Cocavel, que é uma feira de negócios, como tem na AgriShow em Ribeirão Preto, como tem no Rio Grande do Sul. São feiras totalmente diferentes das feiras de pecuárias, né? As festas que a gente conhece, tem rodeio, tem show. São mais festivas mesmo, né? E aí começou criou-se um modelo de feira de agronegócio no estado de Rondônia. Passou a chamar Rondônia Rural Show. E aí, eu era deputado ainda em 2011, quando começou o debate, para escolher qual seria a localidade dessa feira, onde seria localizada. E o meu argumento foi vencedor, porque eu provei aos meus colegas, houve um debate muito intenso, legítimo, porque alguns deputados queriam que fosse para Ariquemes, outros queriam que fosse para Vilhena, outros para Porto Velho. E eu falei, olha, Ji-Paraná é o centro do estado. O produtor que venha de Nova Mamoré, lá de Cerejeiras, ele vai ter a mesma distância. Né? Imagina você fazer uma feira lá em Vilhena, produtor que vier de Nova Mamoré, daqui de Porto Velho, vai ter que dar a distância, né? Volta nisso. E a ideia foi vencedora e foi implantado no Parque Emílio Victorelli. Mas nem eu acreditava no sucesso que faria.
um pouco mais de 3 anos, a feira já não comportava, aquele local não comportava mais nada. Quando ela estreou, você era deputado. Deputado ainda. Deputado estadual. Quando eu assumi, se não me engano, era a 2ª ou 3ª edição, quando eu assumi a prefeitura. E não cabia mais. Aí houve um chamamento do governo do estado, qual cidade que poderia ter uma área boa na beira da BR para sediar definitivamente a Rondônia Rural. Aí você, opa! Na hora. Quanto você que tá? 30? Eu falei, o governador, eu dou 50, não é 30, né? Eu tinha acabado de comprar uma área de 100 hectares lá, com uma permuta que eu fiz com a Caixa Econômica Federal, na questão das folhas de pagamento. Né? Sim, aquela eu recebi 3 milhões, né? E aí com esses 3 milhões nós compramos 100 hectares, então estava assim, parece que deu tudo certo. E aí nós doamos 50 hectares do fundo lá, e foi um trabalho muito forte, porque o governo do estado teve que fazer um trabalho muito intenso. Essa definição foi feita tipo setembro, outubro. A feira aconteceria em maio. O equipamento estadual, então? O equipamento estadual. A prefeitura entrou com toda a parte de iluminação pública, ajudamos parte da infraestrutura, né? E a feira que hoje é um sucesso, porque a Rondônia Rural é uma feira de negócios, como a AgriShow em Ribeirão Preto. Ela é diurna, não funciona à noite, não tem bebida alcoólica, não é cobrado ingresso, não é cobrado estacionamento, nada. Ali é uma feira que é um shopping, é uma vitrine para o produtor rural. Ele chega ali, ele tem condição de comprar equipamentos a preço de fábrica, implementos, ele aprende novas tecnologias. Existe um centro tecnológico onde são feitos experimentos com cultivares, floresta plantada. É isso que eu ia perguntar. Existe uma utilização perene desse equipamento? Sim, existe. Não é só aquela sazonalidade? Não. Existe lá, porque senão seria um desperdício de recurso, né? Para usar uma vez por ano. Ele é até subutilizado. Eu defendo que aquele espaço poderia fazer mais coisas, né? Ela só é feita uma vez por ano. Mas o centro tecnológico, ele funciona o ano inteiro, porque ali tem plantação de soja, plantação de café, plantação de floresta plantada. Até tem pessoas que confundem um pouco, e tem gente que fala assim, poxa, essa feira não poderia ser uma feira itinerante, um ano sendo uma cidade. Eu falei, não dá, primeiro porque o governo já investiu milhões e milhões de reais nessa infraestrutura desse lugar. E segundo, como é que você pegaria uma floresta plantada, por exemplo, pegar uma floresta hoje e jogar daqui um ano para outro lugar? Tem coisas que não dá para transferir. Não tem como fazer. Então, assim, é uma feira como lá em Ribeirão Preto, por exemplo, em São Paulo, que é a maior feira de negócio do Brasil, ninguém discute se vai ficar em Ribeirão Preto, se vai para Araraquara, se vai para Bauru, se vai para Campinas. É Ribeirão Preto, acabou, é lá. Como Cascavel. Cocavel é lá, não tem que ir para Maringá, não tem que ir para Londrina. É em Cascavel. Agora, como prefeito, você fez um trabalho diferenciado em Ji-Paraná, porque a gente observa assim, que implementou, trouxe novidades e tal, mas as novidades que você trouxe sempre em cima de uma vocação da cidade, não foram, né, não foi nada assim alienígena, né, que botou e tal. Você sempre soube explorar, pegar o feeling da cidade. Uma das coisas que chama a atenção hoje, por exemplo, a iluminação natalina. Né? E aí eu digo que mais uma vez você pegou um filho, porque é a única cidade de Rondônia, pelo menos que eu conheço, que tinha a casa do Papai Noel. Né? Já estava na cultura, né? Exatamente. E aí você deu uma dimensão maior. Como é que foi esse processo aí? Mas aí foi uma coisa muito bacana, né? A Lídia, minha esposa, ela nunca teve cargo na prefeitura, né? Porque a maioria dos prefeitos, e nada contra, entram na prefeitura, já coloca a mulher como assistente social, né? Ela não quis isso, nunca. E ela, de forma voluntária, ela gosta muito dessa questão de artesanato, de artes, né? E ela começou a trabalhar em materiais recicláveis, revitalizamos a casa do Papai Noel, que estava praticamente abandonada. Ele é o quê? Um equipamento privado? Não, é público, é da prefeitura. Foi construída por uma associação de mulheres há muito tempo atrás, na época do prefeito Ildemar, mas ela estava muito abandonada, não tinha sabe aqueles equipamentos? Na época do Ildemar Cruz, né? Foi na época do Ildemar. Foi a dona Coleto, lá eu esqueço o primeiro nome dela. Mas enfim, ela encabeçou um projeto, foi muito bonito, mas não estava funcionando. E aí a Lília pegou e revitalizou equipamentos, fez um monte de decoração. E em paralelo a isso, ela começou a trabalhar com materiais recicláveis,
Ela começou a fazer praça de pneus usados, muito bonitas, para crianças. Depois as festas natalinas com garrafas PETs, materiais. Era o Natal mais bonito de Rondônia, né? Foi uma referência para o estado de Rondônia, o nosso Natal. Então isso também foi uma coisa muito bacana que a gente fez, que marcou. Inclusive a própria Ana Maria Braga, no programa dela, ela comentou do Papai Noel gigante de Paraná, né? Que era um Papai Noel de mais de 30 metros de altura, sei lá quantos metros. Que bacana, né? E se projetou, então, né, a cidade de Paraná e projetou Rondônia, né? Essa Ana Maria Braga, né, comentando isso, né? Esse papel gigante feito de... Tudo garrafa PET. Garrafa PET? Se não me engano, só esse Papai Noel gigante, porque tinha outras coisas de PET, só esse Papai Noel, se não me engano, foi quase 1 milhão de garrafas. Coisa absurda. Então ela coordenava uma equipe que fazia recolhimento de garrafas PET nas escolas. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Essa coisa ganhou uma dimensão ambiental mesmo, assim, de educação ambiental? Faziam-se campanhas, presenteava quem é a criança, as 3 primeiras crianças que traziam mais garrafas PET. Era uma competição muito bacana. Cada escola, uma escola arrumava 10 mil garrafas, outra arrumava 20 mil, outra, enfim. Que legal. As pessoas doavam as garrafas PET, porque a garrafa PET cortava ela usava só a ponta dela, a parte baixa, né? Furava, limpava, lavava e depois pintava ela, né? Então todos os enfeites de Natal eram feitos com um custo muito baixo, com o próprio pessoal da prefeitura. E contribuindo na questão ambiental. Uma coisa maravilhosa. Né? Não sei se o Derlei tem algumas fotos aí, pode passar pro Edson. Isso, na hora que for montar o programa, você coloca. Vai ser umas fotos que mostram como era bonito, muito harmonioso. A cidade ficava linda mesmo, ficava muito bonita, muita gente de fora vinha, e pessoas de outras cidades e tal. Foi muito bacana mesmo. Bom, nós encerramos mais um bloco do nosso Rondocast, lembrando a você que ele é transmitido também pela TVC Amazônia, na Claro TV, e pelo Com Brasil, Consórcio Com Brasil, e aqui no YouTube com a gente, né? Então, esse QR Code que você está vendo aqui, através dele, você acessa a nossa playlist de política. Nós vamos encerrar aqui um bloco, um breve intervalo, e voltamos já agora falando efetivamente da política desse ano, né, José? 2026 promete, né? Promete. Promete muito. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Estamos de volta com o nosso Rondocast Política, hoje entrevistando Gesualdo Pires. Ele que tem toda uma trajetória, foi 2 vezes prefeito, 2 vezes deputado estadual. E agora, nesse terceiro bloco, vamos saber o que vem pela frente na sua carreira política. Você vê esse final de semana na Porto Velho que participou da nossa período aí de convenções, né, dos partidos. Foi segunda-feira agora, passada, Edson. Na segunda, né? Você está no Progressista, que faz parte da Federação... Da União Progressista, a União Brasil. Inclusive um caso curioso, porque eu comecei minha vida pública, quando fui vice-prefeito, que eu comentei aqui no programa, no início, com o seu Zé Antônio, era do PPB. Isso. Aí eu fui para o PSB, fiquei no PSB e agora eu retornei uns 2 anos para o
progressista de novo. Aí o que você me dá licença, Gisoldo, mas como é que é esse processo de você experimentar ali a esquerda, voltar para um partido de centro-direita, né? Centro-direita. Ele é herdeiro do PDS. Exatamente. Né? Que, por sua vez, é herdeiro da Arena. Né? Sim. E como é que foi esse processo? Você viu alguma coisa mais atrativa nesse projeto agora do progressista, né, que chama agora? Ou você também já vinha assim, de alguma decepção com a experiência com a esquerda, o rumo que... Olha, Edson, o que aconteceu no Brasil é uma coisa que você, como um cientista político, um professor, uma pessoa extremamente antenada, precisa ser feito um estudo, porque até 2018, no Brasil não havia muito essa questão ideológica, você sabe bem disso. Então, às vezes, a pessoa estava no PSD, no PSB, estava no PDT, às vezes estava no PSDB, mas não havia muito essa questão, que eu não sou contra. Eu acho que deve haver a ideologia, sim. A pessoa fala, não, eu sou de esquerda, sou de direita. O cara lá é de extrema direita, que é uma coisa horrorosa, né? Mas, enfim, a extrema esquerda também é outra coisa horrorosa. Os extremismos. Os extremismos é horrível, né? Então, assim, eu sempre me considerei, depois que começou essa onda de ideologia, eu sempre me considerei uma pessoa de centro-direita. Porque eu tenho minhas posições, sou empresário, eu defendo a propriedade privada, eu sempre trabalhei muito... Livre iniciativa. Livre iniciativa. Eu sou casado há 40 e tantos anos, quer dizer, eu tenho de fato, até uns 2 anos atrás, veio um pastor lá, queria fazer sermão comigo, né? E eu comecei a falar, pastor, tudo que você está falando eu prego na minha vida. Você, qual a tua orientação religiosa? Eu sou católico. Católico e praticante. Praticante, né? Vou na missa, vou no Terço dos Homens toda segunda-feira. Eu era do Terço dos Homens aqui na paróquia da Você vai? Do Amparo. Muito legal. Eu e o Roberto Sobrinho. É. Você vê que não é questão de ideologia, né? Exatamente. Na Nossa Senhora do Amparo. Eu sou católico. E gosto muito da Igreja Católica, né? E gosto muito das igrejas evangélicas, né? Também. Mas, assim, Quer dizer, você tem um pensamento de base cristã, né? Sim, sim. Agora, eu vejo que o Brasil, eu sempre digo que o Brasil é como se fosse um adolescente ainda. Um moço, uma menina, um moço de 16, 17 anos, que o pai tem que monitorar ainda. Ele não pode deixar ele sair na balada sozinho. Então, o Brasil tem que continuar com o livre mercado, com a livre iniciativa, com o empreendedorismo, tudo isso, mas nós temos que ter um colchão social também. A gente precisa ter algumas ações. Eu me considero hoje se fosse definir minha linha ideológica, eu seria um social-democrata, né? Como existe na Noruega, na Suécia, porque são países extremamente capitalistas, mas que ao mesmo tempo cuidam muito da questão social, né? Da educação, da saúde, enfim. Eu acho que o Brasil precisa ter essa linha. Esse foco no bem-estar social. Bem-estar social, né? Então a gente não pode deixar vamos privatizar tudo, vamos deixar a educação na mão de... Veja a situação da BR-364, que privatizaram uma questão desastrosa, e já estou alertando aqui você, Edson, da questão da CAERD também. Eu sempre fui um grande crítico da CAERD, mas o que estão tentando fazer agora, dia 27 de setembro, vai ser uma coisa de lesa pátria para o estado de Rondônia, uma licitação de 8,4 bilhões, onde já tem cartas marcadas de quem vai ser o vencedor dessa licitação. Eu tenho acionado quem eu posso, né, órgãos de controle, CREA, FEComércio, para a gente impedir essa privatização dessa forma intempestiva, porque está sendo feito a toque de caixa no final do governo, sem nenhum critério. Isso é muito preocupante, viu, Edson? Gisoldo, eu olho para esse governo aí, parece que ele perdeu, né? Perdeu a noção. Tanta coisa sendo feita assim, a toque de caixa, no apagar das luzes, de afogadilho. De afogadilho. Entendeu? E eu acho que o nosso coronel Marcos Rocha, professor Marcos Rocha, devia se preocupar um pouquinho mais com a exemplaridade de conduta. Ele como educador... Até a biografia dele, Pois né? é, a biografia dele. O que é que ele está deixando para falarem dele? Né? Porque um camarada que era professor, né, que atuava na educação, tinha que ter alguma preocupação. Que é um coronel da Polícia Militar, né? Não se preocupar com a exemplaridade, eu não sei não. Acho então, que, assim, eu tô muito preocupado com essa questão dessas privatizações que estão sendo feitas em Rondônia, e não sou contra, volto a dizer,
a questão da concessão da BR foi uma coisa toda estabanada, mal feita, totalmente errada. Estou tentando achar a caixa preta desse famigerado processo de concessão, porque existe, quando você vai fazer uma concessão de uma rodovia, a primeira coisa que é feita é um estudo de viabilidade, ou seja, você vê o tráfego, quantos caminhões passam por dia, quantos veículos leves, quantos ônibus. Aí, em função desse tráfego, você faz o custo de oportunidade. Claro, o investidor quer retorno. E também eu acho que é importante ver, Oswaldo, o impacto social do negócio. Sim. Porque uma coisa é uma estrada que passa por algum lugar, né? Por exemplo, Porto Velho a Manaus. Sim. Ela passa. Eu tenho ali, nem Humaitá ela entra. Sim. Né? Você tem que sair para ir para Humaitá. É apenas um caminho unindo dois polos. A 364 não, ela é espinha dorsal. Sim, dali que saem, nossa rodovia. Dali que saem as nervuras, né? Com certeza. Que vão, é como se fosse uma Marginal Tietê, uma Marginal Pinheiros, no município de São Paulo. Sim. Então, eu tenho visto alguns políticos dizerem o seguinte, de forma absurda, que a gente tem que construir a rodovia do Boi, que é muito importante, uma rodovia paralela à BR, que corta ali do Cone Sul, que vem aqui por dentro, para substituir para o pessoal passar por ali. Gente, ali não é uma rodovia que vai conseguir esse tráfego pesado, ela vai ser destruída. Sim, né? Ela não tem capacidade para isso. Então nós temos que brigar para resolver o problema do pedágio e as contrapartidas que essa empresa não está fazendo. São duplicações, a questão da melhoria da pavimentação, terceira faixa, diminuir de forma dramática esse preço que está errado. Volto ali a dizer, no Cujubim é um negócio absurdo. Rio Crespo, Cujubim, Cujubim. É R$37. Eu tenho um amigo meu aqui de Porto Velho, que outro dia eu comentando com ele essa questão do pedágio, ele falou: Gesualdo, eu saí de Linhares, no Espírito Santo, cheguei em Vilhena, paguei R$116 de pedágio, 116 em todas as rodovias duplicadas, praticamente. Quando eu entrei em Vilhena até Porto Velho, eu gastei R$170. Olha a discrepância de valores. Linhares, do Espírito Santo, deve dar mais de 3 mil. Já com a obra feita. Tudo feito. Porque o que aconteceu aqui, essa concessão da BR-364, foi totalmente errada. Primeiro que o estudo é uma caixa preta, ninguém sabe como chegou a esse preço. Segundo, não foi feito nenhum tipo de benefício. Estamos fazendo essas operações, esse negócio de tapa-buraco, um tal de SIG-PARE, que é horroroso. Eu saí de quarta-feira à tarde de Ji-Paraná, eu gastei quase 7 horas para chegar em Porto Velho. Esses serviços deveriam ser feitos à noite, de madrugada. Sim. Né? E assim, estão cobrando por um produto que não está entregue. Não. Né? E outro dia um radialista, acho que foi em Médici ou Cacó, não me lembro, ele fez um comentário muito pertinente, falou: Gesualdo, e se essa empresa chegar daqui 3, 4 anos, não fazer nada disso e simplesmente falar que não é viável para ela e abandonar? Sim. Ela tá recebendo algo em torno de R$1,5 bilhão por ano de pedágio. Quer dizer, é um absurdo. E agora, estou alertando de novo, em todo lugar que eu vou, estou falando, dessa famigerada privatização, concessão da CARD. Volto a dizer, não sou contra, por 35 anos, agora, numa forma intempestiva, de uma forma, como se diz, no afogadilho. Quer dizer, por que essa pressa todas? E alheia aos efeitos sociais, aos impactos sociais. Não houve consulta pública, não houve consulta aos prefeitos, aos vereadores, aos empresários, às entidades de classe. Quer dizer, é uma coisa que vai ser muito maléfica para o estado de Rondônia. Hoje nós temos o custo de Rondônia, eu tenho dito, Jedson, nós temos o pedágio mais caro, nós temos a passagem aérea mais cara do Brasil, nós temos a energia elétrica, se não for a mais cara, está entre as 5 mais caras do Brasil, nós temos o pedágio, né, energia elétrica, passagem aérea, e poderemos ter a água mais cara do Brasil. Né? Então, nós estamos afugentando hoje os investidores e penalizando os nossos investidores. Quer dizer, nós estamos regredindo. Em vez de a gente estar atraindo as empresas com oportunidades, como faz o estado do Tocantins, o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, nós estamos criando muitas dificuldades. Parece que estão saqueando o estado de Rondônia. Parece que o estado de Rondônia virou assim, é como se fosse uma colônia de Portugal, na época do Brasil colônia,
vão para lá para saquear o Brasil. Parece que Rondônia virou uma espécie de laboratório para as pessoas saquearem o nosso estado. Mas você sabe, Gesualdo, uma coisa que eu Eu sempre... fico até irritado quando eu falo isso. Eu falo uma coisa que eu sempre falei, uma ideia, uma visão que eu tenho, de que nós praticamos um intracolonialismo no Brasil. A diferença é que a metrópole não é mais Lisboa. Sim, Mas nós somos colônia hoje do eixo Rio-São Paulo. sim. Ali é a metrópole, que explora... Explode os estados. Isso, que dita preços, que ditam valores de ICMS, que burlam o ICMS. Ontem eu conversando com um empresário, ele falou, olha, existem vários estados que cobram 2% do ICMS quando você vende uma mercadoria para outros estados, e aqui em Rondônia não, a gente passa por um aperreio muito grande. Então, assim, são coisas que a gente tem que mudar esse jogo. Existem estados muito mais avançados, o próprio Acre já é o Tocantins, o Espírito Santo, são modelos de estados que eles pensam em si. Sim, e o A gente tem que Tocantins pensar mais novo que nós, né? Nós temos que pensar em Rondônia, gente. Nós temos que acreditar que Rondônia é o nosso estado. Rondônia parece-me, Edson, não sei, você é um estudioso, mas parece que Rondônia está se embotando. Hoje a nossa população está decrescendo. Olha, eu estava observando isso outro dia. Rondônia hoje, pela projeção que eu fazia quando eu cheguei aqui, era para ter 3 milhões e meio de habitantes. Nós empacamos em 1.700.000, 1.750.000, cai um pouco. Quer dizer, a gente está empacado. Então isso é um dado muito problemático, preocupante, extremamente preocupante. Aí então, quando você vem com esses saques que estão querendo fazer em Rondônia, aí você acaba de virar uma colônia mesmo, que você falou, do eixo intra... um intracolonialismo, né? Que dentro do país a gente... Porque vem uma empresa de São Paulo, vem aqui vem a Energisa, que recebeu um perdão de não sei quantos milhões, ou 1 bilhão, não sei quantos valores, que é tudo caixa preta. Experimenta ficar 15 dias sem pagar sua conta de energia para ver o que acontece. Sim. Agora, uma empresa dessa receber um perdão de R$1 bilhão, daria para construir pelo menos 2 hospitais João Paulo II. Como é que você explica para a população? Mas, Gesualdo, então eu já começo a entender por que você, dessa vez, está querendo ser deputado federal, né? E você já está aí numa parelha de quem vai ser a senadora também, não é isso? Sim. Pelo que eu entendi. Quer dizer, você está sentindo a necessidade dessa presença efetiva de Rondônia no Congresso Nacional? Sem dúvida, Edson. Eu vejo hoje, e eu me sinto muito incomodado, como cidadão rondoniense, eu me sinto muito incomodado com a representatividade no Congresso Nacional, onde existem temas que são discutidos de forma muito rasa, onde parece-me que há um descolamento, e o que é discutido em Brasília é as reais necessidades da população aqui, na ponta. Estamos discutindo porque o banheiro tem que ser assim, o banheiro tem que ser assado, porque eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Sim. O que a população interessa é a qualidade de vida dela. A política, como você bem falou de Aristóteles, é a questão da melhoria da qualidade social das pessoas. Esse é o objetivo da política. E me parece que a gente não está sendo bem representado, porque as pessoas os políticos que nós temos aqui, salvando exceções, eles não estão preocupados com a população de um modo geral. Que deixou isso tudo acontecer, né? Deixou tudo isso acontecer, não se preocupa com nada. Então, assim, eu me sinto compelido a voltar para a política. Sou um pré-candidato, né, já homologado pela nossa convenção. Porque eu me sinto preparado na minha vivência de vida empresarial, como engenheiro civil, com a minha vida política também, para contribuir com o estado de Rondônia. Porque... outro dia eu estava em Ariquemes, você vê como a gente aprende as coisas todos os dias das nossas vidas, né? E estava uma discussão lá em Ariquemes, estava uma reuniãozinha lá, e o pessoal falou, mas o Gesualdo é de Ji-Paraná, não é de Ariquemes. Aí uma senhorinha estava no canto lá, ela falou, posso falar uma coisa? O rapaz estava organizando a reunião, falou, claro, pode falar, senhora. Ele falou, Gesualdo, se ele for deputado federal, olha a sabedoria da senhora. Se ele for deputado federal, ele vai ser o deputado federal do Brasil. Ele não é de Ariquemes, nem de Rondônia, nem de Paraná. Ele vai ser deputado federal do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, que profundidade isso, cara. O Congresso Nacional representa o Brasil, né? Sim, os brasileiros lá estão discutindo os temas. Claro que ele vai ter o olhar totalmente voltado para os interesses de Rondônia,
mas vai ser um deputado que vai discutir vai os mudar temas a lei nacionais. lei brasileira. Ela falou isso, ela falou, o Gesualdo, o deputado federal, ele é um representante do Brasil, do povo brasileiro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca tinha pensado nisso. Gesualdo, e qual é a principal bandeira hoje, assim, para chegar no Congresso Nacional e empunhar lá? Essa pré-campanha, Edson, ela é muito importante porque eu tenho ouvido muito e falado menos, né? Lógico, a gente fala algumas coisas, mas eu tento captar a sabedoria das pessoas, da população. Às vezes de onde você menos espera, a pessoa tem uma contribuição, uma contribuição muito bacana a ser dada e tal. Então, uma das questões que mais afligem a população de Rondônia hoje é a questão da saúde pública, disparadamente. Né? A gente tem que fazer como eu fiz em Ji-Paraná, quando assumi a prefeitura, nós descentralizamos a saúde. Como é isso? Nós reforçamos as UBSs, né? Os antigos postinhos de saúde, através de melhoramento, revitalização, contratação de pessoal. Por quê? Quando você tem UBSs boas funcionando nos bairros, as pessoas deixam de ir para o hospital. Sim. Porque quando eu assumi, a pessoa tinha uma dor de barriga, ela ia para o hospital. Ela tinha uma dor de cabeça mais intensa, hospital. Torcia o pé, hospital. Isso não é o certo. Então você vai defender essa capilaridade da rede Exatamente. Rondônia precisa adotar um modelo em que as cidades polos, como Ariquemes, de Paraná, Cacoal já tem, mas não funciona de forma adequada, Vilhena e Rolim, tenham hospitais regionais, polos. Por quê? Você atende a população próxima à sua cidade e você desafoga o problema de Porto Velho, que hoje é uma tragédia, por exemplo, João Paulo II. Então a gente teria que construir um novo João Paulo II, ter uma medicina de ponta na capital, e só casos excepcionais viriam para cá. Hoje não. Eu conversei com a senhora, uma moça, que o filhinho dela colocou um objetinho no ouvido, né? Que é comum a criança pegar um brinquedinho e enfiar no ouvido. Ela teve que sair lá de Colorado, ou Cerejeiras, não me lembro bem, para vir a Porto Velho. Ela andou 700 quilômetros para chegar aqui. O médico, em 2 minutos, foi lá e tirou o brinquedinho do ouvido da criança, um otorrino. Você vê, uma coisa fora de lógica. Nós tivemos recentemente, acho que uns 2 acidentes de ambulâncias, né, nas estradas. Sim, com morte e agora, de médico. agora virou moda, não tenho, pelo amor de Deus, não sou contra isso. Eu acho que é uma coisa de prefeito comprar ônibus, biarticulado, bitrem, bi não sei o quê, ar-condicionado, Wi-Fi. Sabe para quê? Para transportar doentes do interior para Porto Velho. Turismo. É empurroterapia, eu tenho falado. É a nova modalidade da medicina, empurroterapia. Vai para lá, viu? Então, é lógico, não é culpa do prefeito, mas a gente tem que achar uma solução mais inteligente. E aí eu tento falar, um dos modos que eu tenho falado muito, é tentar unir de fato a bancada federal, que hoje tem recursos muito abundantes em emendas parlamentares, para tentar pelo menos canalizar pelo menos 50% das emendas em obras estruturantes, porque hoje está muito pulverizado. O deputado manda para um show, manda para não sei o quê, para uma associação, para não sei o quê. Nós temos que, vamos pegar esse ano 50%, vamos construir um novo João Paulo II, vamos construir um hospital regional em Ariquemes, vamos construir um hospital regional em Vilhena, em Ji-Paraná, vamos continuar a rodovia do Boi, que é muito importante, vamos ajudar o governo do estado na questão da segurança pública. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter uma união de esforços no sentido de maximizar a utilidade desses recursos, porque está sendo muito diluído e acaba não aparecendo nada, não traz benefício para a população. Sim. Né? É mais ou menos isso. Bom, eu espero que você, conseguindo ter êxito aí nesse teu projeto, né, e a tua trajetória de êxitos, né, consiga realmente enfrentar, né, porque você, o que é 8 deputados, né? 8 deputados. No universo de 500. Né? De 513. 513, onde as maiores bancadas são exatamente as dos grandes... Nos nossos colonizadores. Das metrópoles. Dos nossos colonizadores. E eu quero, antes de mais nada, agradecer, você vir aqui com a gente no Rondocast. Saiba que a gente vai estar sempre aberto, né, amanhã, quando você, né, se Deus te abençoar aí com mais esse mandato, deputado federal. Saber que a gente vai estar sempre aqui disposto, obrigado, né, a contribuir, a divulgar. Fica aí as tuas informações para que o rondoniense reflita, né?
e que sejam úteis na sua tomada de decisão para a eleição. E você, antes da sua mensagem final, gostaria que você falasse um pouco sobre a pessoa com a qual você está trabalhando esse projeto político de renovação da presença de Rondônia no Congresso Nacional, que ele vem dentro do mesmo contexto de elevação, vamos dizer assim, da hoje deputada federal Silvia Cristina, da Câmara Baixa para a Câmara Alta, né? Sim. Ela passar. Por que você entrou nesse projeto com Silvia Cristina? O que ela tem de diferente? Ela tem tudo de diferente. Na verdade, eu já estava muito incomodado com essa questão política, eu já estava muito atiçado, né, com essa questão não me sinto representado hoje em Brasília, não me sinto como cidadão rondoniense. E quando a Silvia, ano passado, praticamente me convoca, né, ela diz: Gesualdo, eu sou pré-candidato ao Senado, eu preciso de alguém para me substituir na Câmara Federal, e eu preciso de ajuda, ela está muito assoberbada. A Silvia provou, e aí uma das raras exceções da bancada federal, ela provou com apenas 2 mandatos incompletos que é possível mudar as coisas. Ela conseguiu viabilizar 4 unidades do Hospital do Amor, atender praticamente todas as APAES, polícias mirins. Ela tem um trabalho espetacular com os vereadores, com os prefeitos, municipalistas, atendendo associações. Então é uma mulher incansável. Então ela está cansada. A gente percebe que ela está cansada. O peso nas costas dela é muito grande, porque ela não para, ela não está dormindo mais. Tanta carga de trabalho que ela tem. Então a gente, quando ela fez esse convite para mim, eu me senti muito honrado. Nós estamos trabalhando juntos, no mesmo partido, no Progressistas, né? E o projeto é esse, é uma dobradinha, Silvia Cristina, Gesualdo Pires, né? Logicamente que eu não tenho a pretensão que ela me apoie em todos os recantos do estado, porque ela tem uma majoritária, ela tem outros candidatos também em outras localidades, a gente tem amadurecimento para isso, mas a gente tem assim um vácuo de vamos dizer assim, de votos, né, de votação expressiva que ela teve na eleição de 22, ela teve 65 mil votos, a deputada federal, né? Então a gente está nesse projeto muito animados, né, seguindo, muito inspirado pela Silvia. A Silvia me inspira muito, sabe, Edson? Ela me inspira muito, é uma mulher que a história da vida dela inspira todos nós, né? Quem conhece ela sabe a vida dela, as dificuldades que ela enfrentou. São muitas superações, né? Muitas superações. É uma pessoa que se cobra muito, né? Às vezes até de forma muito demasiada, né? Às vezes eu falo: Silvia, dá uma maneirada. Eu falo: Gesualdo, eu não posso. Então ela se cobra muito. É a pessoa que ela tem que se provar todo dia que ela tem condição de fazer, por conta dela ser uma pessoa negra, por ela ter uma condição social baixa, dela ter vindo de uma mãe lavadeira, que o pai dela foi assassinado um dia de Natal. Quer dizer, é uma história muito difícil da Silvia. Que ela era gaga aos 12 anos e passou a ser... Ela gaga, 12 anos ela era gaga. E com 16 anos ela já se tornou radialista. Pensou? Pois é, né? A vida dela é uma vida de superações. Superou mesmo, né? E depois ela teve um câncer de mama, ela sofreu muito. E ela adotou todo esse conjunto de dificuldades da vida dela. Não para se vitimizar, mas para ela ter um objetivo de vida, de ajudar o semelhante, ajudar as pessoas. A vida dela é essa. Coração enorme, uma pessoa que realmente trabalha muito, dorme pouco, né? Eu fico até preocupado com a saúde dela. Às vezes eu falo: Silvia, dá uma... né? Mas ela não é incansável. E assim, eu acho que eu estou ajudando ela também, substituindo ela nessa questão da saúde também. Ela, lógico, ela não vai deixar de ser a grande representante da saúde do câncer, das entidades. Ela é uma pessoa muito voltada à questão social, muito sensível, mas não esquece também das questões de prefeituras. Ela é uma pessoa extremamente municipalista, como sou eu. Né? Eu sempre falo que o problema acontece no município e a geração de impostos acontece no município. Porque às vezes eu vejo, Edson, umas placas que eu fico até, falo assim, eu começo a dar risada, né? Aí fala assim: aqui tem recursos do governo federal, né? Como se aqueles dinheiro tivesse saído de Brasília. Aquele dinheiro veio dos municípios.
É no município que se arrecada, que você Sim. tem um laticínio, que você tem um comerciante, que você tem um... O fato econômico está no município. Claro. Então esse dinheiro vai para Brasília e volta de forma estabanada para cá. Nós temos um modelo tributário concentrado, aliás, Exatamente. concentradíssimo, Demais, né? demais. As maiores alíquotas, as maiores ocorrências de fatos geradores estão na mão da União. Sim. E quando ela devolve isso, ela ainda faz propaganda. Foi propaganda. Então, eu sempre digo isso, gente, esse dinheiro é nosso. Às vezes eu vejo parlamentares também dizendo, eu trouxe 20 milhões, eu trouxe 5 milhões, eu trouxe... Conversa fiada, esse dinheiro é nosso, não é dele. Ele não tirou do bolso dele, né? Então, assim, existem distorções, inclusive nessa questão do sistema tributário. Hoje, cerca de 60% do bolo arrecadatório se concentra do governo federal, 25% para os estados e 15% apenas para os 5.600 e poucos municípios brasileiros. Sim. Existem países da Europa, Edson, você é um estudioso, não sei se você sabe, mas lá é o contrário. Lá o município arrecada os 100% do imposto, aí ele manda 20% para o estado e manda 15% para o governo federal. A França funciona mais ou menos assim. Então a gente tem uma inversão de valores, porque o fato gerador, como você bem disse, dos impostos acontece no município e os problemas acontecem no município. Né? A falta de um médico, a falta de uma UTI, a falta de uma escola boa, a falta de uma pavimentação, um saneamento básico, acontece no município. Então eu sou um municipalista nato, eu sou um cara que defendo sempre, logicamente, o Estado, algumas políticas de segurança públicas, a rede estadual de ensino a gente tem que apoiar, mas especialmente as coisas acontecem muito no... tudo que você faz, você sai da sua casa, você está na sua cidade, não existe outro ente. O Estado e União são entes subjetivos, não existe, são... Sim. Eu não sei definir, mas são entes que não existem. Não são tangíveis. Não são tangíveis, você não consegue captar ele. Né? O governo federal, o governo federal não é um... Né? E o município, quando você pisa tá lá, no chão, o prefeito aqui já sabe, a pessoa está reclamando que a rua dele está com um buraco, que a estrada vicinal, que a ponte caiu, que o posto de saúde está sem remédio, que a rua está sem iluminação, enfim, uma série de problemas todos sabem, que o lixo não foi recolhido. É ali que acontece o problema, né? Bom, agora deixo você à vontade para a sua mensagem aí, para o pessoal que está acompanhando com a gente, o pessoal que vai assistir depois, que fica na internet, né? Fica à vontade, Oswaldo. Você pode olhar para aquela câmera ali. Tá bom. Edson, agradecer a você, gratidão a você, o Edson também, né, Edson? O Wellington. O Wellington. Edson e o Wellington, é a dupla. O Wellington, desculpa, eu entendi Edson. O Wellington, e agradecer aí, dar um abraço a todos, e uma mensagem de esperança de que a gente tem que acreditar na política, a gente não pode deixar de acreditar na política, porque às vezes as pessoas com raiva ou bronca dos políticos, elas passam a ter raiva da política, são coisas diferentes. Então, você tem que acreditar que a política é o único instrumento, a única ferramenta que nós temos para mudar a qualidade de vida das pessoas. Não deixe de acreditar na política, não deixe de votar, não deixe de se inteirar, não deixe de... eu não gosto de política, eu não quero saber de política. A política interfere na vida da gente desde o momento da nossa concepção, no útero de uma mulher que está grávida, até o último dia da sua vida. Pessoas falecem todos os dias em Rondônia por conta de falta de uma UTI, por falta de um cirurgião, por falta de um atendimento. Então a política interfere desde o momento que você é concebido no útero de sua mãe, que a mãe precisa de um pré-natal, precisa de uma maternidade, depois precisa de uma creche, uma escola, até o último dia da sua vida. E infelizmente pessoas falecem por falta de um atendimento médico, por falta de uma estrada boa, um acidente. Então, não pense que a política é ruim. A política é fundamental na vida de cada um. Forte abraço a todos, viu? Obrigado, Edson. Opa! Bom, obrigado a você que está aí com a gente, né, acompanhando o nosso Rondocast. Esse foi mais um Rondocast Política. E lembrando, né, que você pode contribuir com a gente aí, compartilhando, marcando se gostou, se não gostou, criticando, bote aí nos seus comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser lembrado dos nossos próximos vídeos e, sobretudo,
leve para as pessoas essa consciência, né? Quando a gente está trazendo aqui pessoas como Gesualdo Pires, como a Mirlando, que nós trouxemos esses dias, né? Pessoas que têm uma vivência, têm uma história em Rondônia. Então, use essas informações que nós estamos trazendo aqui nesse propósito de garantir o seu direito à informação para exercer de forma digna a sua capacidade de decidir. Eleições trazem um resultado que dura pelo menos 4 anos. E às vezes o estrago dura mais, se você não fizer direitinho a sua escolha. Então, você, cidadão rondoniense, prestigie e faça com que outras pessoas tenham acesso também a esses nossos programas. Muito obrigado. Eu sou o Edson Lustosa. Fazer o quê? Faço um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca.